Oi, eu sou a Mitzi Amado e você está no canal Filantropia Empreendedora, voltado para instituições do terceiro setor ou para pessoas que queiram começar projetos sociais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar especificamente do PDCL, o PDCA, que é uma ferramenta de gestão que eu acho super útil, que a gente usa no dia a dia do Terra Livre e eu já vi sendo usado em várias outras instituições. Bom, as empresas usam isso no dia a dia, tá? Eu já antecipo aqui que todas essas ferramentas que eu vou falar um pouquinho aqui, vale a pena estudar profundamente. Se você colocar no Google PDCL ou PDCA, essa sigla mesmo, vai aparecer muita informação relevante. Claro que é sempre bom checar a fonte, ver que seja de uma fonte confiável, mas é meio um lugar comum. Então, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer e ir começando a colocar ela em prática, tá? Eu vou falar aqui em linhas gerais e um pouco da experiência de uso do PDCL. Primeiro, o que é a sigla? Do inglês. Em tudo em inglês, não tem jeito. Plan, P de plan, planejar. Do, fazer. PDCL, check, de checar, avaliar. E L de learn, de aprender, no sentido de fazer os ajustes necessários, tá? Isso é um ciclo. Em suma, eu planejo, eu coloco em prática, em execução, eu checo, avalio, observo e faço os ajustes necessários para o aprimoramento daquela ação. Isso pode ser usado num evento, pode ser usado numa campanha, pode ser usado para tudo. É tipo, sei lá, farinha de trigo que a gente usa para um monte de coisa, menos problema com glúten. Mas enfim, é uma base que a gente usa em várias atividades no dia a dia da instituição. É importante que isso entre para a cultura da instituição. Por quê? A gente ir para a ação sem planejamento corre vários riscos. Eu vou citar só alguns deles. Primeiro, aumentar o custo da ação, porque eu não me planejei. E tudo isso aqui vale para a nossa vida pessoal. Se a gente olhar a nossa vida pessoal, é a mesma coisa. Se eu vou fazer uma viagem sem planejar, a tendência é que eu gaste mais, porque eu não vi nada sobre a cidade, eu não estudei sobre as possibilidades de hospedagem, lugares para visitação, transporte mais barato. Por exemplo, só falando do aspecto financeiro. Tempo, a mesma analogia que a gente pode fazer em relação à viagem. Se eu me planejo, eu vou conseguir aproveitar mais o meu tempo lá, otimizar a minha ação. Então, só para a gente falar de tempo e dinheiro, tá? Basicão. Planejamento é fundamental. Ele passa credibilidade para quem eu vou apresentar a proposta de parceria, se for o caso de uma proposta de captação de recursos, e para o dia a dia da instituição. E ele, a gente em outro momento vai falar mais sobre isso, tem vários tipos de planejamento, vários níveis, né? Planejamento estratégico, planejamento tático, o planejamento operacional e o planejamento de contingência também, né? Que é quando você fala assim, e se nada disso der certo, né? E se acontecer uma pandemia? Hoje em dia a gente já está mais ligado. Mas planejamento tem vários níveis que a gente pode se aprofundar em outro momento. Aqui eu só quero destacar a importância de planejar. Então ele tem vários níveis e também ele no tempo. Então, curto, médio e longo prazo. Eu posso fazer um planejamento para essa semana, mas eu acho fundamental ter um planejamento macro também, para o ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 20 anos. Onde é que eu quero que a instituição esteja daqui a 20 anos? E isso me faz lembrar a importância do tutor que eu falei num outro vídeo, da gente ter um mentor, um tutor, uma tutora. Tudo isso que eu estou falando é aprendizado que eu ouvi pela primeira vez, entrei em contato em 2003, 2004, com uma voluntária norte-americana, a Kathy Markov, que veio da Califórnia dar treinamento para a nossa instituição, para os integrantes do Terra Livre na época. E foi um universo que se abriu. Todas essas ferramentas de gestão, de planejamento, foi ela que compartilhou no primeiro momento, a gente não conhecia nada. E facilitou a vida um monte, tá? Então, planejamento. Execução.
E aí, eu estou respondendo a pergunta do porquê, né? Por que eu preciso fazer o PDCL? Porque planejar é importante, traz credibilidade, faz com que a gente poupe dinheiro, tempo e mais um monte de coisa. Porque ir para a execução sem um planejamento gera esses desconfortos, para dizer o mínimo. Mas vamos dizer que a gente vá. E aí vai para a execução, que vai ser certamente mais atabalhoada do que seria com o planejamento. Beleza, a gente vai, executa, improvisa, faz o que a gente pode, faz na garra, o pessoal do terceiro setor é da garra. Beleza, faz com a cara e com a coragem, dá tudo certo, a gente fica orgulhoso, é lindo e tal. E aí a gente fica super tranquilo e não avalia, não registra, não observa, não pontua o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar, por que não funcionou. E mesmo que tenha dado tudo excepcionalmente certo, se a gente não registra esses procedimentos, e aí eu já estou falando também de processo, na hora que eu for repetir esse evento no ano seguinte, vai ser tudo na improvisação de novo, sem aproveitar a experiência que deveria estar sendo acumulada. Então, ir para a execução e não avaliar depois é potencialmente um tiro no pé. Beleza, digamos que a gente fez tudo bonitinho, tá? Vamos dar um exemplo agora, tudo bonitinho. Planejamos, colocamos em prática, sempre tem uma coisa ou outra que vai sair diferente do planejamento. O planejamento é um norte, não é pra gente também ficar rígido ali, obsessivo no planejamento. Eu penso assim. Executamos, avaliamos, né? Fizemos lá pontos fortes, pontos a melhorar, né? Pegamos as sugestões de quem participou daquele evento, por exemplo, e aí a gente engaveta essa avaliação e não faz nada com ela. Chega no ano seguinte, o outro evento, e a gente começa tudo de novo. Não, vamos pegar o planejamento e tal, e não olha a avaliação, não olha para fazer ajustes necessários para o aprimoramento. Bom, na melhor das hipóteses, a gente vai repetir o que a gente fez no ano anterior ou no evento anterior, mas a gente não vai conseguir avançar o nível, a gente não vai aprimorar aquele processo. Então, em suma, o PDCL ou o PDCA falam sobre isso, tá? Eu acho que vale a pena estudar e começar a implementar esses aspectos no dia a dia da instituição. Espero que tenha ajudado e espero te ouvir sobre a implementação do PDCL no seu dia a dia, no dia a dia do projeto, no dia a dia da organização.